Olá, muito bem-vindos ao nosso final de temporada. Canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, bom dia. Tiago, bom dia. Episódio final da nossa primeira temporada. Só me vem à cabeça o título de uma canção dos Doors, famoso The End. Hum, do Apocalipse Now. É, é uma cena em que a banda sonora é icónica. É, se calhar permite-me começar para uma alegoria religiosa. Não, não é o que tu estás a pensar. Ah, que é, do pouco que eu conheço da mitologia hindu, que é a importância do, do fim de algumas coisas para que possam começar outras. Ah, no fundo, só no pensamento infantil é que nós podemos continuar a produzir e a crescer, e quase como se fôssemos uma célula neoplásica, não é? Com um crescimento infinito. Ah, há coisas que terminam dando origem a outras. Há umas pessoas que não comem carne nem peixe. Há umas que não comem carne para não matar animais, mas comem peixe. É estranho. E há umas que não comem carne nem peixe para não matar animais. Podíamos discutir isso noutro sítio, mas a realidade é que a nossa vida depende do fim de outras vidas, inevitavelmente. Eh, Isso faz parte da vida. Vida é essa que também tem um fim, também termina em determinada altura. Eh, Embora para as crianças pequenas isso seja é um conceito que elas não abarcam, que é da finitude da vida. Sim. As crianças pequenas, até uma certa idade, naturalmente, não são capazes de conceber a morte. E aí, eu acho, temos mesmo que lhes vender uma lenda qualquer que eles possam perceber. Mais tarde, quando crescerem, perceberão que as pessoas que eles amam e que morreram não vão mais voltar a vê-las. Se calhar eu partilhava aqui eh, uma pequena história pessoal. Já vou desvendar-me aqui e vou perder a graça como psicanalista, porque vão saber coisas de Pá, mim. tu já com aquela da toalha do super-homem não ficaste lá muito bem. Agora queres mesmo, Hum. é o suicídio. Eh, eu provavelmente isto é o que eu tenho guardado na minha memória e não é realmente, eh, não foi assim realmente como a ideia cresceu, mas eu lembro-me de contactar com um filme, que eram Os Imortais, o Highlander, Sim, e de ser miúdo e de contactar com, de ser aqui, de ser assim uma coisa muito nova para mim. Epá, uma pessoa que não morre, que, que conceito é este? Vinha muito deste tempo infantil de o mito da imortalidade. A imortalidade existe numa série de mitologias, precisamente porque as mitologias escavam até o mais infantil do nosso pensamento. Relembro-te que há esse filme, Os Imortais, tem uma banda sonora dos Queen. excepcionalmente boa dos Queen, e eu creio que é a música Princes of the Universe que tem uma parte do verso. Eu não sou capaz de reproduzir o verso todo, mas é no final de um verso em que o Freddie diz, ou pergunta, Who wants to live forever?
Ahm, esse viver para sempre, esse amor que nunca acaba. Who dares to love forever, não é? Sim, quem Quem ousa. ousa. ah, É um tema que nós não escarafunchamos o suficiente. Se calhar fica aqui lançado o repto para começarmos uma temporada, precisamente com essa coisa tão complicada para os psicanalistas que é o amor. Ah, nós passamos a vida a falar de relações amorosas e não conseguimos definir o que é amor, mas pronto. Uhum. Que ele existe, existe. Agora, defini-lo é que é uma chatice. Mas é, voltando, o tempo, epá, permite-me, já falámos isto noutra altura, mas trazer novamente à conversa. Um, o tempo é um dos principais elementos que na mitologia grega clássica são os três titãs. Sim, Uh, é responsável pela criação dos deuses. Ele está para lá dos deuses. Uh, porque o tempo faz parte da rede, da teia na qual nós nos movemos. Nós caminhamos no espaço, é verdade, mas numa determinada altura do tempo. Eu acho que alguma, como é que eu ia dizer, publicação mais comum sobre as teorias da relatividade, a teoria da relatividade, faz com que muitas pessoas digam, o tempo é relativo, e como se nós pudéssemos viajar no tempo. Ok, nas histórias hollywoodescas as pessoas podem viajar no tempo, mas vamos lá, a sério, não vamos ficar em pé à espera disso, está bem. Só temos uma vida para viver e é uma estupidez esbanjá-la. Uh, e, sobretudo, fazer com que os outros esbanjem a deles também. Vamos lá viver bem o tempo de cada um, saltando um bocadinho mais para a nossa freguesia. Uh, e um dos objetivos, quanto a mim, da, da psicoterapia, analítica ou outra, mas a analítica é aquela que nos toca mais de perto, é precisamente ajudar as pessoas a viverem dentro do seu tempo, a poderem ir ao passado, mas entendendo esse passado como passado e não como presente. Porque isto agora que estou a conjecturar um bocado em cima dos joelhos, é quase como se alguma da patologia assentasse numa avaria do relógio. A pessoa ficou presa, retida, repetindo, repetindo um episódio e não transitando no tempo. Ficou ali, lá atrás. E ah, não me calmo, mas pronto. Já me calmo. Uma das questões, aliás, tu trouxeste essa questão para cima da mesa numa das shorts que fizeres, ahm, que é sobre o tempo na psicanálise, o tempo das sessões, o tempo o tempo do processo psicoterapêutico. E, efetivamente, o processo psicanalítico requer tempo, ahm, tem tempo. Ahm, porque não fazer uma sessão mensal? Ahm, porque nesse tempo, provavelmente, os mecanismos de defesa reorganizaram-se de forma tão
tão robusta que iremos estar a bater provavelmente na mesma rocha que batemos o mês passado. Provavelmente uma rocha ainda mais dura, porque a tendência será para esses mecanismos se tornarem ainda mais resistentes. Hum, então, por que não fazer sessões de 20 minutos? Porque muitas vezes em 20 minutos não há tempo para Uhum. a pessoa relaxar. Em 20 minutos, a pessoa pode contar, fazer um noticiário do que é que aconteceu desde a última sessão. E então as sessões serão noticiários do que é que se passou na última semana, ou desde a última sessão, ou seja o que for. O tempo. Porquê 50 minutos? Hum, Eu acho que a escolha foi empírica. Eh, Foi-se percebendo que é mais ou menos por aí. Há quem faça sessões de 45 minutos, eh, há quem faça sessões de 60. Foi-se percebendo que por aí estaria uma dose de tempo suficiente para que a pessoa consiga relaxar o suficiente e falar com menos recalcamento, com as defesas menos ativas, ah, e, diria eu, entrar no ambiente da sessão, da relação a dois que está a ocorrer ali. Mas precisa de tempo, como todas as relações. As Sim. relações amorosas, ah, também precisam de tempo. As pessoas precisam de tempo para se conhecerem umas às outras, precisam de tempo para criar confiança. A confiança não se decreta. E um encontro de dois tempos. Sim. Eu diria que o terapeuta deveria tentar sintonizar com o tempo do paciente. Mas, na realidade, o terapeuta também tem o seu tempo. E há É, aquele eu estava aqui até a pensar, por exemplo, quando o terapeuta começa a ser terapeuta e contacta com o seu tempo de inexperiência, como é que o tempo da inexperiência se pode ligar a um tempo do paciente? Bom, a inexperiência é a experiência, não é? Se quisermos ser assim mais positivistas. Sim, 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 sim. Ah, quase, quase romanticamente, diria que há num terapeuta a início de prática, há como que uma candura, uma ingenuidade que permite a descoberta, enquanto que num terapeuta já mais gasto, mais maduro, eh, se calhar aquela deposição, oh não, isto outra vez, eh, é tóxica, é altamente tóxica. É uma escuta que já vem enfadada de origem, mas é a mesma história. Ah, Ah, parece que aí a repetição traz um aborrecimento. Traz uma. Um aborrecimento? Se o terapeuta não se curar, sim. Pois. Se está aborrecido, porque é que aceita fazer terapia às pessoas? A fazer outra coisa qualquer. Fazer outra coisa qualquer. Olha, uma gracinha que eu gosto nesta área, que é em relação às interpretações. Ahm, e isto já não sei onde é que eu ouvi esta ideia, mas que é a ideia do furor interpretandis. É, por paralelo com, na medicina geral, a ideia do furor curandis. Ou seja, eu tenho que curar o paciente, vou atirar para o ar. Um exemplo. Às vezes, as pessoas têm colesterol, os níveis de colesterol no sangue ligeiramente aumentados.
E antes de mais nada, alguns colegas imediatamente prescrevem uma estatina, um medicamento para baixar aquele valor de colesterol, que provavelmente está discretamente aumentado. Se incentivar o paciente a fazer caminhadas regulares, aquele valor até melhora. E se calhar, se não fizer nada, o aumento de risco é desprezável. Portanto, epá, portanto, em medicina geral há a ideia do furor curandis, que é tanto quer curar que acaba por fazer mais estragos do que se não fizesse nada. E eu acho que às vezes, dentro de uma certa mitologia psicanalítica, de interpretar coisas, interpretar, há um certo furor interpretandis. Não resiste à outra, que é quando o terapeuta padece de interpretação precoce. Ou seja, pronto, não dá tempo para a coisa amadurecer o suficiente e interpreta. Um, e normalmente quem está do outro lado é que não acha piada nenhuma. Pois, É parecido com o outro, a outra disfunção precoce. é. Há aí um paralelo No fundo, impossível é de contornar. quando há uma pressão para ter resultados, não é? A pessoa sente-se sob pressão para ter resultados. É a melhor maneira de. Pois, o problema é aí que o paciente não, o terapeuta confunde que ter resultados não é os resultados dele, é os resultados do paciente. Pois, pois, mas às vezes, quando em início de carreira, é natural que a pessoa se sinta insegura. Se vai ser bom terapeuta, se não vai ser bom terapeuta. Ah, quanto mais não seja, está a pôr-se ele próprio em prova. À prova. Eu tenho que produzir resultados. E tenho que fazer qualquer coisa. E até se perceber que está quieto já é qualquer coisa. O não fazer, o silêncio, pode ser eloquente. O silêncio tem uma função. O silêncio também faz parte do discurso. Sentir isto na pele demora um bocadinho de Uhum. tempo. Pois. Ah, eu também me estava a questionar se, obviamente que o tema é um assunto demasiado complexo, mas eu dei por mim a criar aqui uma espécie de dois tempos, o tempo repetido e o tempo novo. Portanto, traz-nos aqui a questão da repetição e aquilo que é novo. Portanto, são sempre aí dois conceitos, duas questões que estão sempre muito presentes, pelo menos na teoria psicanalítica, e na prática elas também são visíveis. Assim, em cima do joelho, eu diria que esse tempo repetido é um tempo não vivido. Uhum. É a mesma coisa, novamente e novamente e novamente. Eu também, sim, sem dúvida que o tempo repetido também estava a pensar no tempo do sintoma, não é? Mas as pessoas muitas vezes queixam-se que a sintomatologia não os deixa viver e sobrevivem. Isto é uma Hum? frase que eu uso, é uma frase que eu ouço bastante.
com os pacientes Sim, de. sim, sim. Eu não estou a viver, eu sobrevivo. Pois. E quem diz que sobrevive ainda se mantém à tona da água, ainda não se afundou. Ou, ao dizer isso, está implícito que almeja viver. Ok? Ainda não percebi lá muito bem como, mas sei que que isto não é tudo o que há. Há uma outra vida para além desta. Engraçado. Que teológico. Pá, pode ser, pode ser que numa fase mais avançada de demência venha a ser uma alternativa de carreira. Isto, sabe, pois, sabes pôr apitos nisto, não sabes? É para pôr, é. Essa agora é censura. Esta foi real. Hum. Eu, é o tempo da ofensa. Pois, e vai precisar de muitos apitos. É, há tempo para ofender, mas também há tempo para perdoar. Já agora, continuando aqui. Deve ser da época do ano. Bom, É, isto no fundo, tempos há muitos, mas eu acho que estes dois em particular, o repetido e o novo, são constituintes importantes de uma terapia. pus-me a pensar também na importância do tempo na música. Uhum. E, epá, eu não sou entendido na matéria, vou utilizar termos que, se calhar, quem perceber de música vai dizer, mas esse gajo não sabe o que é que está a falar. Pronto, não sei. Mas que é as músicas mais repetitivas, as melodias mais repetitivas e as melodias mais, vamos lhe chamar, mais criativas, aquelas em que o tema central se vai desenvolvendo, uh, vai crescendo, vai variando, uh, e outros temas mais, eu acho que é a melodia, que é repetitiva, que são normalmente músicas tribais, músicas de fases mais arcaicas do desenvolvimento da nossa espécie. E, acho importante fazer aqui esta nota. Não estou a fazer juízos de valor sobre a qualidade de uma expressão ou outra. São expressões, têm os seus lugares, têm os seus significados, uh, têm os seus, como digo, têm o seu público-alvo, uh, mas efetivamente formas mais arcaicas de pensamento recorrem a melodias, agora no sentido mais lato, melodias mais simples, Uhum. com repetição, quase monótonas. Eh, muitas dessas melodias são aquelas que também são dadas à criança para adormecer, Sim, é. introduzir a criança ao tempo do sono. Há um espaço na vida mental da criança em que ela se sente descontraída o suficiente para poder adormecer. Uhum. Sono esse que lhe faz falta. É engraçado porque é comum se falar do ritmo monocórdico do batimento cardíaco da mãe. É lírico, é bonito.
é um bocadinho como aquela coisa de, o soro, as lágrimas e o soro fisiológico têm a concentração salina da água do mar. Não, não têm. No dia em que tiver, nós morremos. São praticamente metade. A água, a água do mar é hipertónica. Da mesma forma que o ritmo cardíaco da mãe não é monocórdico. A mãe tem períodos em que o coração bate mais devagar, tem períodos em que o coração aumenta de frequência e, sobretudo, o que o bebê mais ouve são os ruídos intestinais da mãe, mais do que os ruídos, do que os batimentos cardíacos, porque está no meio deles, está ali mesmo ao lado. Portanto, são uma série de ruídos, alguns são relativamente monocórdicos, outros nem tanto, né? E isso é familiar para o bebê. Bom, eu agora sinto-me tentada a introduzir aqui a piada que uma mãe que sofra de cólon irritável grávida dá uma melodia muito particular a... Estás a brincar, mas olha que se calhar pode ser significativo. Né? Se tens uma pessoa que cada vez que se enerva e determinadas moléculas aumentam no sangue dessa mãe e passam através do cordão para o bebê, e entretanto tens um intestino à volta, tumultuado, a contrair-se rapidamente, imagino, com dor para a mãe ou com desconforto para a mãe, com ruído para o bebê. Não sei até que ponto isso não moldará uma determinada forma como é que eu ia dizer, de programar o cérebro barra intestino do bebê. Uhum. Portanto, se calhar começa um bocadinho mais cedo do que, do que na psicanálise inicial se formulava, que é o bebê começa a receber a influência materna após o nascimento. Hoje é mais ou menos óbvio que não é bem assim. Uhum. Começa a receber influência materna antes de nascer. E é inexorável, quer dizer, se a mãe tem um cólon irritável, não posso fazer nada por não o ter, quer dizer, é mesmo assim. O tempo do, do bebê não começa quando ele nasce, começou a contar antes. O nosso aparelho mental começou a programar-se antes, é mesmo assim. Pois há alguns que usam mais, outros usam menos. Não, não vou, é uma anedota antirreligiosa que não vou contar agora, que é quando é que a vida mental termina. Vou contar. Certo. Pois, não sei muito bem para onde é que podemos ir aqui mais, mas estava a falar muito de. Estava a falar muito? Não, falei pouco. Mencionei apenas que este tempo repetido poderia ser também ou coincidir com o tempo do sintoma. eh, e depende de que sintoma é esse, não é? Eh, por exemplo, eu estou sempre a falar do mesmo. O tempo da depressividade é muito o tempo do passado, o tempo do que aconteceu. E também daquilo que não acontece por o sujeito estar demasiado ancorado nesse passado. Sim. Regra geral, por exemplo. Eu gosto de sempre de chamar para o caminho a chatice de e também há algo que não.
tempo no passado porque não foi vivido algo que permita continuar para o futuro. Ou seja, de uma forma sobressimplista, uh, se não houve relação amorosa, este indivíduo só terá relação amorosa no futuro por acaso, porque ele não vai buscá-la. Não sabe sequer o que é que isso é, não experimentou. Voltando àquilo que disseste, o tempo em que aquela forma de estar se repete é hoje como era há 20 anos atrás, 20, 30, 40, seja o que for. Estava a pensar que assim é fácil de imaginar a, a vida eterna. É. Aquilo que é hoje é aquilo que era há 10 anos. E é aquilo que será daqui por 10 anos, por 20, 30, 40, 100, 200. Repete-se, não para. Sempre o mesmo. Um fascínio ou uma prisão? Mas às vezes a prisão é um sítio seguro. Ah, já agora posso contar essa história. Quando trabalhei numa prisão, havia um senhor que lá estava preso, e que todos os serviços iam lá dentro, ou seja, ele foi consultado por médicos de mais do que uma especialidade e eles iam lá dentro da prisão. E eu achei isso uma mordomia. Que é que ele não ia às consultas como os outros presos. Ele não queria. Ah, ele tinha envolvimento com máfias, ou uma coisa qualquer assim desse género, e o sítio mais seguro onde ele se encontrava era dentro da prisão. Então não queria por forma nenhuma e ele era mantido, ou seja, se ele precisasse de algum, precisasse, por exemplo, de ser visto por médicos especialistas, os médicos iam lá dentro da prisão, porque ele não queria sair dentro da prisão. Ah, portanto, aquela prisão para ele era um sítio seguro. Nós temos um bocado a ideia pré-fabricada de que viver aprisionado é negativo. Pode ser sentido como um ponto, um local seguro. Sim, Então, temporalmente eu fico aqui em prisão perpétua, mas ao menos estou seguro. Vou sair lá para fora e as coisas podem correr mal. pois. Esse tempo seguro, ah, remete muito, se calhar, também para o tempo infantil, não é? Portanto, para o tempo em que, em condições mais favoráveis, existiu alguém que nos protegeu. Sim. Ou que pelo menos a criança se sentiu protegida. Ahm, e muita nostalgia do passado, aquele tempo, antigamente é que era bom, alimenta seguramente desse sentimento de que, algures na minha vida, houve ali um período em que eu me senti mais seguro, ah, e, esse, e aí é que era bom. A partir daí só deu que foi porcaria. Daqui, nunca surgiu nada de jeito.
esses modernices, para não para aí, Uhum. há aquela arrumação eu acho que é pedagógica, que é o depressivo vive no passado, o ansioso vive no futuro. Ah, E eu acho que há alguma, como direi, alguma arrogância do nostálgico, do tipo do no meu tempo é que era bom. Para já esta ideia no meu tempo. Mas porquê que o tempo é teu? Porra! Quer dizer, ah, é o meu. Hoje não é o teu tempo já? Já deixou de ser? Ah, há assim um relógio, estou a imaginar assim um relógio cósmico com uns eus. Ah, sei lá, agora que é para tirar aos 25 mins para os três eus, este relógio umbilical, no meu tempo, já agora vai, se calhar já citei, não consigo lembrar-me do nome de um professor que tive, que me deu me deu, não, deu-nos a todos nós, lá na sala, uma definição brilhante de velho. Velho é aquele que tem mais 10 anos do que nós. Ah, e se ponderarmos bem, vamos pôr, pá, para um miúdo de 5 anos, um miúdo de 15 já já é quase um homem, velho. Para um miúdo de 15 anos, um, um jovem adulto de 25, não, esse é velho. E assim sucessivamente. Esta bitola dos 10 anos é razoavelmente aplicável ao longo de quase toda a esperança de vida de um ser humano. Uhum. E, contudo, quem olha para trás para um indivíduo de 25 anos pensa, mas é um jovem, está a começar a vida. Visto do ponto de vista de um miúdo, 10 anos, já é um senhor, não é? Pois é, nunca tinha pensado nisso assim, nesses termos. Essa. Eu lembrei-me dessa bitola, era um professor de anatomia patológica. Um indivíduo bastante engraçado, bom professor. E que, pensou, não, velho é um indivíduo que tem mais 10 anos do que nós. Pronto. E já viste, agora estou a ter que morder a língua, pá. Já duas ou três vezes que falo da subjetividade do tempo. Ou seja, nós temos máquinas para medir o tempo. Quer dizer, nós usamos máquinas. eh, eu não sabia isso, mas aprendi. A medição do tempo é uma ciência, pá, há Uhum. pessoas eh, cujo seu investimento todo é na medição do tempo relativo. Mas nós temos também um sentido de tempo. Ahm, não sei citar qual o- a experiência feita com pombos, em que os bichos aparentemente percebiam um determinado código para obterem recompensa. Na realidade, depois alguém suspeitou disso e refez a experiência de outra forma, e o que se percebeu é que eles contavam o tempo e sabiam que a resposta vinha naquela altura. Ou seja, eles têm uma noção, e nós também, têm uma noção de tempo, mesmo sem as máquinas para medir o tempo. É verdade que quando estamos deprimidos,
o tempo corre a um outro ritmo, o tempo subjetivo. É verdade que, conforme a idade, o tempo subjetivo decorre também a um outro ritmo. É o clássico de nós relembrarmos quando éramos pequeninos, os períodos letivos de 2 meses e tal nunca mais acabavam, aquilo era uma seca, pá. E hoje em dia, quando mais adultos, pensamos, pá, 2 meses e tal passam um instantinho, quer dizer, são duas declarações de IRS, quer dizer, não é duas, não é as declarações de IRS, pronto, são 2 meses fiscais, é, o tempo passa a correr. É, para o ansioso, pelo contrário, hum, o tempo parece passar muito rapidamente. É, ainda há bocado falámos isso, e relembra-me aquela famosa personagem do Lewis Carroll e do coelho da Uhum. Alice no País das Maravilhas, que é muito ansioso. Os coelhinhos, que naturalmente são famosos por ter interpretação precoce. Eh, Pois são atormentados pela sua rapidez. muito bem posto, muito bem posto. Hum? E como o mercado a neoliberal se aproveitou disso, por exemplo, com uma marca de pilhas, que eu não vou aqui dizer, que com a introdução do seu produto quis retirar essa natureza precoce ao coelhinho. Se utilizar as pilhas deles, se utilizar Exatamente. as outras, é, Não, não dura. não. Mas olha, tu estás a dizer mal digamos assim, nosso neoliberalismo, olha, que são uma obra completa no que diz respeito ao tempo, ah, em que vivem com a fantasia de que nós podemos produzir cada vez mais, com tendência para o infinito, a capacidade de produção, é que as pessoas têm um tempo infinito para viver e para se realizarem emocionalmente e para se reproduzirem. Ah, nós assistimos, confesso, com séria preocupação, a uma queda da natalidade grave, muito grave, em toda a Europa, ahm, porque as pessoas têm direito a ter carreiras e têm direito a essas coisas todas. Sim, têm. Mas porquê é que ninguém se preocupa em refletir porque é que tem que haver incompatibilidade entre as carreiras e a reprodução? Ou seja, porque é que as pessoas não podem estudar, investir nas suas carreiras e ainda assim ter tempo para viver a sua vida, viver com os seus filhos, ter filhos, se quer. Esta, esta corrida de, de, de coelhinho atrás de qualquer coisa. Estás a dizer, é da cenoura. Não, o coelho da Alice nem sequer ia atrás de uma cenoura. Ele andava à procura, atrás de qualquer coisa, ele já estava atrasado. Ele, onde quer que chegasse, já estava atrasado. O coelho, que eu saiba, na história nunca disse que ia à procura disto ou daquilo. Havia um algo indefinido que ele, em aflição, buscava, mas nem sequer nunca disse a ninguém o quê. Paraíso, paraíso neoliberal. Vai-me à cabeça alguns.
algumas funções profissionais em que as pessoas saírem a horas, é considerado ser mau funcionário. Uhum. Tempo. Só para fechar esta minha parte político-psicológica, mas que é Psicopolítica. psico, ah, que é a ideia de que cada minuto, cada segundo, cada ano que passa, algo se esvai, que é o tempo de vida de cada um de nós. E, e era importante que a sociedade tivesse isso em consideração, porque o tempo de vida de uma pessoa não deveria ser considerado menos importante que o tempo de vida de outra pessoa. É tempo de vida. E esse gasta-se, como dizia José Mujica, é uma chatice, gasta-se. Pois é. Bem, marteladas as últimas da temporada. Não posso deixar de recomendar uma espreitadela à Alice no País das Maravilhas, porque eu só li bocados do livro, porque ele é chato a escrever. Uh, mas tem uma série de ideias absolutamente brilhantes. E, e não me ocorre nenhuma. Sumiu-se. Aham, reprimi. Vê lá. Ah, eu acho que há muitas que eu poderia lançar com esta temática do tempo. Mas não me vou entusiasmar demasiado e vou dizer uma que me marcou a mim e continua a marcar, digamos, as gerações e as gerações vindouras e tudo mais, e as gerações que já foram, que é O Regresso ao Futuro, Hum, do Robert Zemeckis. Neste caso, pronto, falo em particular aqui do primeiro. Apesar de ser uma trilogia, acho que o essencial acontece no primeiro filme. Os outros acabam por ser um pouco adendas hum, à aventura ao primeiro. Ahm, Foi um filme que me marcou profundamente pelo entretenimento que causa no espectador. É um filme prazeroso, não é um filme que nos expõe propriamente a um desprazer. Ahm, Aliás, eu estou em crer que ele se baseia até numa premissa psicológica, quero eu acreditar, pelo menos para mim, que é esta, uma certa viagem edipiana. Não é? Portanto, temos o indivíduo que viaja do seu tempo ao tempo dos pais, hum, e acaba por ocupar o lugar, do pai. Portanto, ele viaja numa máquina do tempo por circunstâncias inesperadas, vê-se preso nesse tempo de 85, 1985 para 1955, portanto 30 anos para trás, e vê-se preso no tempo dos pais, em que os pais tinham a idade dele. E por acidente também, a mãe apaixona-se por ele e não pelo pai.
E então o filme, grande parte, é não só baseado na viagem de regresso, ou de construir a viagem de regresso, mas construir também, ou reconstruir o percurso original, que é, ok, como é que eu ponho o meu pai a gostar da minha mãe, ou a minha mãe a gostar do meu pai? Acontece que este pai que está neste filme em 1955 era um pai muito impotente, um pai pouco capaz, uh, tímido, introvertido, pouco confrontativo e, por assim dizer, pouco corajoso e pouco vetorizado para a agressividade, se for assim mais técnico. É curioso depois também pensarmos como é que este filho é ele em si potente, não é? Portanto, há aqui uma inversão de cena muito interessante, porque é o filho a ensinar ao pai como é que é potente, Mas que acaba por força. falaste em Edipiano e eu junto, e uma forma também depressiva de vivência, quer dizer, ele vai ao passado reparar os pais. Sim, Aliás, a ligação dele com aquele, não me lembro o nome, do professor, o excêntrico, o cientista, sim. O Dr. Emmett Brown. O é, Doc. é. Para os amigos. Ele liga-se a esse, ao Doc, porque em casa as coisas não correm assim lá muito bem. Pois, ele passa muito tempo com essa figura intelectualmente mais rica, que o procura, que o investe, porque em casa a mãe está muito entregue à bebida e o pai, pronto, passa a vida a trabalhar para o supervisor, que é o vilão, o Biff, e é um homem muito que só quer ver TV e está muito na vida dele. Sim. Mas sim, efetivamente é-nos apresentado um 1985 original, um tempo original, antes da viagem no tempo, muito, muito depressivo, muito, Eu muito. não tinha presente os números, mas repara uma coisa engraçada: em 1955, 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, Sim, 10 anos depois de uma pilha de 70 e tal milhões de mortos. sim. Hum, E os pais só têm este filho aos 30 anos, o que em 1950 era procriar muito tarde. Ele, se não estou em erro, ele em 1985 tinha 17 anos. Então enganei nas contas. Pronto. Portanto, ele há Então de eles ter nas. reproduziram-se aos 18 anos. Portanto, É, eles tiveram três filhos. Portanto, ele tinha dois irmãos mais velhos, um irmão mais velho e uma irmã mais velha. Não sei que distância, mas eu sei disto porque ele tinha como referência uma fotografia dele e dos irmãos para perceber quanto tempo lhe restava para reparar ou para reparar a relação, não é? Dos pais, seguindo a tua terminologia, que acho que está correta. Mas achei curioso, pronto, introduzir aqui esta leitura um pouco mais psicanalítica de um filme que é considerado um clássico e que é o filho a ensinar um pai a ser potente, porque o pai depois, no fim, o indivíduo, portanto a personagem principal, o Marty, está a deixar de existir em palco, a tocar uma guitarra e está em vias de desaparecer, e só quando o pai dá o primeiro beijo na mãe e afasta o rival com a sua força, com a sua potência, é que assume, portanto, a sua. E ele depois, claro, que chega a um 1985 novo, diferente, em que a mobília em casa até é diferente, e é tudo assim mais rico e tem todos os carros melhores, toda a gente tem ok, uma vida melhor.
Pronto, isso já tem aí outra interpretação. Mas pronto, acho que terminaria o meu ano de marteladas com esta. Com o Regresso ao Futuro. É, o primeiro capítulo, né? Como disse, os outros dois para mim são meras adendas, Pois, eu acho que extras, está mais explorar aquela ideia, a ideia divertida do primeiro. sim, e que souberam cativar, souberam e sabem ainda, né? Quer dizer, é uma coisa que as novas gerações ainda veem, ainda se apaixonam. Sim, não me consigo lembrar do nome do filme, também é uma história de viagens no tempo, com o Jet Li. Eh, eu acho que as gerações mais jovens, eh, enfim, preferem a coisa assim mais suculenta e menos simbólica. Ah, Que há pois. uma versão da personagem do Jet Li que é purificadamente boa, que é o nosso Ah, protagonista, e há um que é purificadamente mau. E inspirado na ideia do Imortal, eu não me lembro o nome do filme. ah, o- há um indivíduo que, à medida que vai destruindo as outras versões do Jet Li, da personagem do Jet Li, vai ganhando cada vez mais poder. Ah, pois há o purificadamente bom e o purificadamente mau. o Yin e o Yang. É, pois, Oriental, não sei, lembrei. pois aqui, aqui é mesmo manicaísta. Pronto, é isso. Há um bom mau, um bom e um mau mesmo. Yin e Yang não são bons nem são maus, definem-se um ao outro. É, eu tenho o título do filme aqui na ponta da língua, mas não sai. Pois, eh, o, a personagem, o bom do filme, como se costuma dizer, é a polícia, se não me engano, umas coisas assim desse género. É um filme engraçado, uma paródia engraçada, mas eu acho que mais modernamente, digamos, todo esse simbolismo do regresso ao futuro é feito à porrada e pronto, e acabou-se. Há cá, não há cá É mais. mais, é direto ao assunto. É, é. Sim, senhor. Bem, vamos encerrar. É tempo de encerrar a temporada inaugural do nosso canal, ah, e preparar-nos para um novo tempo, que é o tempo de. Não, não, não resista à gracinha. We'll be back. Pronto. Regressaremos e. Bom, resta-nos desejar um bom ano, não é? Porque as nossas temporadas coincidem Com pois, a translação da Terra. com o calendário gregoriano, ponho assim, não é? Sim, Que eclesiásticos que estamos. pronto. Tínhamos que fechar com. Só falta o bem-aja no fim, é? Pois, enfim, Vá, despedimos-nos e até, regressaremos para uma segunda temporada. até, Até até para breve, lá. até para o ano.